2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, a partir do versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Capítulo 6, versículo 1. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Porque ele diz: no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não queremos dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo nos recomendamos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto para atacar como para defender, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Ó Coríntios, temos falado com toda a franqueza e estamos de coração aberto para vocês. Nosso afeto por vocês não tem limites, vocês é que estão limitados em afeto por nós. Ora, como justa retribuição, e falo a vocês como a filhos, peço que também vocês abram o seu coração para nós. Amém. Hoje, então, estamos encerrando o tema que nós estávamos trabalhando até então, de reconstrução, de reconstruirmos as nossas vidas, nossas famílias e nossas comunidades. E pode parecer estranho, porque já encerramos o livro de Esdras e Neemias na última semana, mas eu entendo que há um livro na Bíblia, ou pelo menos 2 livros na Bíblia, que falam especificamente de situações muito semelhantes à qual Neemias passou. E esse é justamente, no caso, não 2 livros, mas 2 epístolas, e essas epístolas são as epístolas de Paulo aos Coríntios. Se os irmãos se lembrarem, todo o processo de reconstrução lá atrás do altar, do templo de Jerusalém, das muralhas de Jerusalém, tiveram muitas dificuldades, muitos sofrimentos, muitas frustrações, muitas contrariedades, muitos obstáculos. E ainda assim, apesar de tudo isso, Deus permitiu que essa reconstrução avançasse e, ao mesmo tempo, no final de tudo, o povo ainda assim, de alguma forma, se afastou de Deus, mesmo percebendo todas as obras dele naquele lugar. Aqui na Epístola de Coríntios, por incrível que pareça, há uma situação relativamente parecida com que Neemias acabou enfrentando, né? Embora com contextos relativamente diferentes. Então, para contextualizar Coríntios, porque é sempre bom contextualizar a carta de Coríntios. A igreja de Corinto foi fundada por Paulo, a gente consegue ver essa fundação, essa plantação da igreja de Corinto no livro de Atos. E após essa plantação,
Paulo ele continua a viagem missionária dele, plantando outras igrejas e cuidando de outras igrejas, e em certo momento chegou a ele a informação de que a igreja em Corinto estava com alguns problemas, estava passando por um problema grave de imoralidade. O que é citado até em 1 Coríntios é que um garoto, um cara, teve relações maritais com a madrasta dele, e de alguma forma a própria igreja estava se orgulhando disso. E para tentar resolver esse problema, Paulo envia a sua primeira epístola aos Coríntios. Só que tem um detalhe: essa primeira epístola não está na Bíblia. Se a gente vê todas as cartas contando com essas que nós temos na Bíblia, e as cartas que até o próprio apóstolo Paulo faz menção, nós temos 4 cartas à epístola de Coríntios. Por que isso? Porque a igreja de Corinto era uma igreja extremamente complicada. Nem tanto por ela mesma, mas pela própria situação da cidade. A cidade de Corinto era um grande centro, obviamente, cultural, um grande centro financeiro, mas era também conhecida por seus problemas de imoralidade e de... Cabeça hoje está muito boa. E de corrupção, agora lembrei a palavra, e de corrupção. Ao ponto até de ela ser conhecida, assim, existia um verbo no mundo antigo de, por exemplo, vou corintianizar tal pessoa, no sentido de vou tornar aquela pessoa imoral ou corrupta. A pessoa se tornava imoral, então ela se corintianizou. O ambiente da cidade de Corinto era um ambiente que havia muito paganismo, as pessoas eram dominadas por imoralidade e eram muito corruptas naturalmente. E isso de alguma forma respingava algumas coisas na própria igreja. Então a igreja de Corinto, embora não seja a mais complicada do Novo Testamento, a mais complicada de Gálatas, que Paulo quase realmente falou que a igreja, os irmãos da igreja de Gálatas estavam além de redenção, porque estavam totalmente dominados por ensinos equivocados, a igreja de Corinto era uma igreja complicada, mas ainda assim era tratado com extremo amor e extremo carinho por Paulo. Então o que aconteceu? Paulo recebeu então essa notícia de que havia problemas na igreja de Corinto, ele envia a primeira carta, fica sabendo que a primeira carta não foi muito bem compreendida, e com isso ele escreve uma segunda carta. Essa segunda carta seria a primeira epístola de Coríntios que temos na Bíblia. Após os irmãos de Corinto receberem essa segunda carta, parece que ela não ficou muito satisfeita com o que ouviu do apóstolo Paulo. Ela ficou muito... A igreja em si, todos os irmãos da igreja ficaram muito rancorosos e muito raivosos. E para tentar resolver a situação, Paulo vai até aquela igreja, faz uma visita. A visita que ficou conhecida, que é mencionada até por ele mesmo, como a triste visita ou a visita dolorosa. Que no fim das contas levou a uma situação muito complicada em que Paulo foi praticamente enxotado da igreja. Deram um chute nele para ele sair da igreja. A igreja não estava concordando, não estava gostando daquilo que Paulo havia escrito a ela. Após isso, Paulo escreve uma terceira carta. A terceira carta aos Coríntios. Essa carta chega até os irmãos em Corinto, e essa é a carta que ele fala na quarta carta de Coríntios, no caso, a segunda epístola que nós temos na Bíblia, fala que é a carta dura, que ele é extremamente áspero com a própria igreja, que ele puxa a orelha daquela igreja para valer. E é por causa dessa carta que ele é duro com a igreja, no fim das contas, percebe o erro dela, percebe a situação de pecado dela, corrige o líder que estava naquele lugar, expulsa ele da igreja e, aparentemente, naquele momento, começa a haver começa a haver transformação naquela igreja. Começa a haver profunda restauração naquela igreja, a ponto de, novamente, o apóstolo Paulo ficar sabendo dessa restauração, e ele escrever essa última carta que nós temos, a segunda epístola aos Coríntios, que na verdade é a quarta carta que ele envia para aquela igreja. Veja, é um relacionamento de igreja para com o apóstolo Paulo, de altos e baixos, de brigas, de tentativa de reconstrução, tentativa de diálogo
e ao mesmo tempo de desavenças, até que um momento, de alguma forma, a coisa começa a engrenar. E por que aquela igreja estava tão raivosa com Paulo? Por que eles estavam com essa questão tão complicada com Paulo, esse relacionamento complicado com Paulo? Basicamente, porque aquela igreja havia sido dominada por falsos mestres, havia sido dominada por agitadores, havia sido dominada por pessoas que queriam até mesmo credenciais pastorais do apóstolo Paulo. Para eles, muito da igreja ali, por conta dos falsos mestres, eles entendiam que o apóstolo Paulo não era um pastor, não era um apóstolo de verdade, porque ele sofria demais. Porque ele passava por muitas, vamos dizer assim, por muitas confusões. Todo lugar que ele ia, parece que havia algum tipo de confusão, e ninguém aceitava esse tipo de comportamento em um pastor, em um apóstolo. Porque ele não pregava tão bem, aliás. Alguns entendiam que o apóstolo Paulo não prega tão bem. Eu prefiro aquele outro pastor, aquele outro pregador, porque ele fala muito bem. Inclusive, ele é abençoado financeiramente, ele tem muitas posses. Ele não tem problema de relacionamento com nenhuma pessoa, ele está sempre muito bem com a vida e está sempre com um relacionamento muito bom com todo mundo. Por conta disso, os coríntios entendiam que o apóstolo Paulo era um farsante e não queriam saber muito da pregação dele. Para além disso, a igreja de Corinto tinha problemas entre eles viviam brigando entre si, eles viviam em imoralidade, como comentei antes. Eles tinham vários problemas ali durante a ceia, eles entendiam que a ceia era uma festa, eles entendiam que algumas partes da ceia, as boas partes da ceia deveriam ser dadas àqueles que eram mais privilegiados na igreja, e as sobras e o resto deveriam ser dadas àqueles que têm menos posses na igreja. Eles tinham divisão constantemente no meio deles. E é tudo isso que Paulo tenta combater nas suas cartas, inclusive enviando uma carta extremamente dura, que aprove a Deus nós não termos ela em nossas mãos. Não sabemos o conteúdo da carta, só sabemos que o apóstolo Paulo foi muito duro com a igreja de Corinto, porque ele fala isso na segunda epístola de Coríntios. Pois bem, o que acontece então? Quando o apóstolo Paulo percebe que a igreja está de coração aberto, se arrependendo do que havia acontecido, ele escreve essa segunda epístola aos Coríntios, e boa parte dessa segunda epístola é ele abrindo o coração para se reconciliar com aquela igreja. Está de coração aberto para aquela igreja. Inclusive, ele usa até o próprio sofrimento pelo qual ele passava, que realmente passava, como uma das características de um verdadeiro discípulo de Cristo. Ora, se Cristo sofreu por nós, carregou uma cruz, por que nós, como discípulos dele, não haveríamos de passar por sofrimento igual? Ora, discípulo de Jesus, cristãos, eles passam por dificuldade. Isso não quer dizer que eles buscam intencionalmente dificuldade, não. Eles passam por dificuldades, por sofrimentos, e mesmo assim eles estão alegres porque eles sabem que Deus tem tudo sob controle. Na lógica do Evangelho, nós entendemos que há um propósito por trás das provações, um propósito por trás do sofrimento. Nós não sabemos quais são, podemos até ficar achando que o sofrimento todo, a provação é muito aleatória, sem significado, mas se entendermos a lógica do Evangelho, nós podemos entender que Deus está por trás de todo o sofrimento, porque Ele quer que alguma coisa seja trabalhada em nossas vidas. E o maior exemplo disso é Cristo. Jesus, antes de ser crucificado, ele fez uma oração ao Pai, pedindo que o sofrimento seja afastado dele. Ainda assim, que a vontade de Deus fosse feita. E a vontade de Deus foi feita. Qual foi a vontade de Deus? Que ele sofresse morte terrível e muita humilhação antes de chegar até a cruz. Um sofrimento indescritível. Abandono dos próprios amigos, abandono dos apóstolos, abandono de todos os discípulos.
traição por um deles, inclusive, né? Pelo menos dois, né? Pedro, que negou ele 3 vezes, e Judas, o principal traidor, o causador da morte de Cristo. Mas foi por causa dessa traição, foi por causa desse sofrimento que ele passou, que eu e você, cada um dos irmãos que estão aqui, podem ter uma vida liberta do pecado. Podem ter uma vida de comunhão com Deus. Se nós estivéssemos no período de Cristo, como os apóstolos estavam naquele momento, provavelmente estaríamos confusos. Por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? Mas Deus tinha tudo sob controle. Era através daquele sofrimento, daquela dor, é que a maior glória seria declarada ali na cruz. No maior momento de dor, no maior momento de sofrimento, foi ali que nós pudemos ser salvos. Foi ali que, no fim das contas, o amor abundou. A alegria foi plena para todos, inclusive para todos nós. Mas o que isso, no final das contas, tem a ver com o apóstolo Paulo? Além de ser uma demonstração de ele ser um imitador de Cristo, ser um discípulo de Cristo. Esse sofrimento que o apóstolo Paulo nos leva e nos convida a, de alguma forma, pensarmos como nós temos sido verdadeiramente imitadores de Cristo. Será que nós estamos sofrendo porque realmente estamos sendo discípulos de Cristo? Ou porque nós estamos sofrendo por alguma outra coisa que a gente não se deu muito bem conta e pode ser que a gente está achando que é, de fato, um discípulo de Cristo? Há essa dúvida, há sempre essa dúvida. Estou sofrendo pelos motivos certos ou estou sofrendo pelos motivos errados? Tem um pregador britânico que, até para falar que realmente o apóstolo Paulo era um apóstolo, que disse o seguinte: por todo lado que o apóstolo Paulo ia, uma de 2 coisas acontecia. Havia uma mudança, uma regeneração completa na vida das pessoas que ele estava, ou havia rebelião. Uma de 2 coisas acontecia: transformação ou confusão e rebelião. Do mesmo tipo que as pessoas de Corinto, acusavam o apóstolo Paulo de passar, de sofrer. Ele é um tumultuador. Ele, por ser um tumultuador, ele não é de verdade um discípulo de Cristo. Ora, será mesmo? Uma das características de falsos mestres é de que, normalmente, eles querem agradar a todos. Falsos mestres querem sempre agradar a todos para justamente não ficar com uma fama de alguma coisa. Eles querem geralmente ter algum tipo de, não digo, é difícil dizer proveito, tirar algum tipo de proveito, mas querem pelo menos não estar em situações complicadas. E o que o apóstolo Paulo faz é, constantemente, se ele está constantemente entrando em brigas, em confusões, não é, especialmente por ser um apóstolo, não é porque ele é uma pessoa mau caráter, mas porque ele ama as comunidades que ele faz parte e quer ver o Evangelho, a verdadeira pregação do Evangelho, corretamente vivida e ouvida para aqueles que estão nas comunidades. O que temos então? Temos uma questão de existem problemas que surgem em nossas vidas que são bons e existem problemas que surgem em nossas vidas que talvez sejam simplesmente problemas que nós criamos para a gente e a gente não percebe. E uma coisa muito específica, muito especial que o apóstolo Paulo fala para a gente, no final desse trecho que a gente leu, que me chama muito a atenção. Talvez essa seja a principal coisa que ele está falando para a gente, para evitar os problemas que ele acabou de citar. Ali no versículo 11 do capítulo 6, o apóstolo Paulo diz o seguinte: ó Coríntios, temos falado com toda a franqueza e estamos de coração aberto para vocês. Nosso afeto por vocês não tem limites. Vocês é que estão limitando ou limitados em seu afeto por nós. Ora, como justa retribuição e falo a vocês como a filhos, peço que também vocês abram o coração para nós. Segundo o apóstolo Paulo, os irmãos de Coríntios tinham um problema que os levavam a causar problemas
sem perceber o que estava acontecendo. E esse problema é ter o coração pequenininho, ter um coração apertado, um coração duro, que é totalmente diferente do que o apóstolo Paulo está falando. O que o apóstolo Paulo está falando para eles é: meu coração está aberto, tenho um afeto ilimitado, tenho um afeto infinito por vocês, mas vocês não devolvem esse afeto de volta. Ou, quando devolve de maneira muito limitada, muito restrita. E o que isso tem a ver com a questão do sofrimento? O que isso tem a ver com as confusões que o apóstolo Paulo faz e as confusões que estava havendo em Coríntios? Veja, quando nós temos um coração pequeno, a nossa tendência é de ficarmos nos atentando e nos incomodando com pequenos problemas. E nos incomodando com um acúmulo de diversos pequenos problemas. O apóstolo Paulo, por outro lado, ele tinha um coração grande, do tamanho de um Fusca, como geralmente a gente fala, né? Coração Fusca que nem coração de mãe, gigante. E o que acontece com o apóstolo Paulo? Os sofrimentos dele tinham como alvo coisas muito maiores. Os sofrimentos de Paulo eram maiores porque o alvo dele eram coisas maiores. Era, de fato, plantar igrejas, levar o evangelho, trazer pessoas a Cristo. Assim como o sofrimento de Cristo foi tão grande porque o coração dele também era do tamanho do universo. Cristo morreu a morte que morreu, sofreu o tanto que sofreu, porque o coração e o amor dele eram infinitos. E isso que permitiu que ele se sacrificasse para que nós tivéssemos vida. Da mesma forma, Paulo quer imitar a Cristo, e nessa real tentativa de imitar a Cristo, ele passa por muito sofrimento, por sofrimentos grandíssimos. E ele até diz que ele sofreu 5 quarentenas de chicotadas. Isso por parte dos judeus. 5 quarentenas menos 1, ou seja, ele sofreu 195 açoites. Porque ele estava pregando o evangelho e os judeus não queriam que ele pregasse o evangelho. Ele sofreu também 3 açoites na mão dos judeus, porque não queriam que ele pregasse o evangelho. Da mesma forma, falsos mestres, quando percebem corações pequenos, apertados, porque o próprio diabo percebe isso, ele se aproveita desses corações pequenos, apertados, e começa a lançar mentiras ou começar a causar confusões, que é justamente o que estava acontecendo em Corinto. Corinto estava cheio de falsos mestres, e estava cheio de iniquidade, e não aceitava nenhum tipo de puxão de orelha do apóstolo Paulo, porque o coração de diversas daquelas pessoas eram minúsculos. Não havia espaço para nada a não ser espaço para murmuração. Como a gente viu nas semanas atrás, existe uma diferença entre murmuração e existe uma diferença entre lamento. Murmuração é quando a gente se queixa, jogando a culpa em alguém, acusando, e murmuração é quando a gente se coloca diante de Deus, declarando e falando para Ele o quão difícil a situação está. Coloca o nosso coração, derrama o nosso coração diante de Deus, pedindo misericórdia, pedindo ajuda dEle. Então, corações pequenos, o que são então? São corações que constantemente estão incomodados com coisas pequenas. São geralmente corações que se queixam de que alguém cortou a frente dele durante a corrida, de que alguém tomou o lugar à frente dele durante o estacionamento. São queixas que falam que o sermão está muito ruim. São queixas do tipo, o meu estômago não está muito bom, e fica falando, quase que uma competição para saber quem que sofre mais com outras pessoas. São queixas do tipo, tal pessoa deveria ter feito tal coisa, tal outra pessoa deveria ter feito tal coisa, e coisas desse tipo. São reclamações em cima de reclamações. São, de fato,
queixas pequenas que a gente normalmente se incomoda, porque a gente está tão preso em um mundo pequeno, com um coração tão pequeno, que a gente dá mais... A questão até às vezes, já vi questões assim, pessoas se queixarem que estão sem problemas. Se queixam porque não tem queixas. Ora, e qual é a diferença? Qual é a alternativa? Um coração grande, se um coração pequeno está tão preocupado com pequenas coisas que nos incomodam e nos atrapalham no dia a dia e de alguma forma realmente incomodam, corações pequenos, por outro lado, colocam esses pequenos problemas em grandes confusões. Quando temos um coração grande, espaçoso, acontece uma coisa que é a que o apóstolo Paulo está falando aqui. O apóstolo Paulo está falando que, embora ele não declare isso, por ele ter um coração gigante, ele está, ele mesmo, buscando reconciliação. Ele sabe de tudo o que os coríntios falaram dele, de toda a confusão que os coríntios estão fazendo. Ele se lembra do chute que ele recebeu daquela igreja, mas ainda assim, ele ama aquela igreja. Ele está disposto a ter comunhão com aquela igreja. Ele quer que aquela igreja permaneça junto. Ele transforma, não que ele transforma, mas ele deixa de lado todo o sofrimento que ele havia sofrido até então, porque o amor dele é maior. Ele entende que, se somos discípulos de Cristo, precisamos deixar de lado nossas pequenas queixas e abraçar o sofrimento real que é carregar a cruz. E um desses sofrimentos, se a gente puder dizer assim, é deixar para trás o que fizeram para com a gente. Deixar para trás toda a queixa, toda a lamúria, toda ofensa, toda mentira, toda agressão que fizeram contra nós. É perdoar sem medida. É estar abertos para um novo relacionamento. E é isso que Jesus ensina a gente quando ele fala: dê a outra face. Ande mais uma milha. Esteja aberto à reconciliação. E mais do que isso, como eu sempre gosto de lembrar, o sacrifício de Cristo é a maior reconciliação que a gente tem em nossa vida. Normalmente a gente pensa que reconciliação deve ocorrer sempre com aquele que percebeu que é culpado, e por ele perceber que é culpado, ele tem que ir atrás daquele que foi ofendido, daquele que foi agredido. E a gente briga para tentar fazer aquela pessoa perceber que ela está errada. Porque o certo é o errado, tem que pedir perdão para o que não está errado, o que está certo ou que foi agredido. O que Jesus está nos dizendo, porém, o que Jesus nos ensina, e o apóstolo Paulo está fazendo a mesma coisa, é que aquele que foi ofendido é quem busca a reconciliação. Aquele que foi agredido é que busca e deixa os caminhos abertos para um novo relacionamento, para um começar do zero, deixar tudo para trás. Vamos começar daqui para frente. E vamos acertando as arestas para tentar seguir em frente. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina com essa carta. E é isso que Jesus nos ensina com o próprio sacrifício dele. Veja que coisa bonita. A gente vai celebrar a ceia daqui a pouco. E sempre que a gente começa a fazer a recitação do que aconteceu na morte de Jesus, o que acontece? Jesus mostra o pão falando: esse é o meu corpo que foi quebrado em favor de vós. Comam dele. E ele parte o pão. O que é isso senão o próprio sofrimento que Jesus passou nas mãos daquele que ele iria salvar ainda? Nós éramos inimigos de Cristo e é Deus que vem trazer reconciliação, que vem buscar a gente. Da mesma forma, o cálice é justamente a ira de Deus que foi derramada em Cristo e não em nós. Deus deixou de lado a vingança e busca a reconciliação. Deus nos busca. Ele era ofendido e ainda assim, ele busca reconciliação. E é por isso que ser discípulo de Cristo é tão difícil. Ser discípulo de Cristo envolve perdão.
mesmo quando a gente acha que as pessoas não merecem perdão. Mas não é nada a respeito de merecimento. Tudo é a respeito de graça, de misericórdia. A mesma misericórdia que Deus teve para conosco. Nós, então, quando percebemos que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos inimigos dele, nós, então, deveríamos pensar um pouco, estar constrangidos em perceber que eu preciso perdoar, apesar do que foi feito, apesar do que aconteceu. E estender misericórdia, estender reconciliação, estender relacionamento. E esse aqui é o real sofrimento que a gente tem que passar. Se a gente ficar preso a pequenas coisinhas, pequenas ofensas, pequenas coisas que nos incomodam e que muitas vezes vão se acumulando em nossas vidas, no fim das contas a gente fica à mercê do inimigo, a gente fica à mercê do diabo. A gente começa a ser levado pela nossa própria ira, pelo nosso próprio desejo de vingança, e não percebemos, nem nos lembramos que Cristo teve o real arrependimento, o real sofrimento. Não essas coisinhas que incomodam, mas foi o peso de sofrer por aqueles que não mereciam perdão. Da mesma forma, nós somos constrangidos a perdoar e a ter uma nova amizade, um novo relacionamento com aqueles que, mesmo que não peçam desculpas, mesmo que não peçam perdão, que não se arrependam de nada, mesmo assim, nós estendemos relacionamento e tentamos levar a vida adiante. E uma coisa muito interessante, já caminhando para encerramento. No final da Epístola dos Coríntios, no capítulo 13, se os irmãos quiserem abrir suas Bíblias, em 2 Coríntios, capítulo 13, versos 11 a 13, um curto trecho. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, procurem aperfeiçoar-se, consolem uns aos outros, tenham o mesmo modo de pensar, vivam em paz. E o amor de Deus e de paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos mandam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Esse aperfeiçoar-se que o apóstolo Paulo fala é justamente esse deixar para lá do sofrimento. É essa tentativa constante de união e de caminhar numa única direção. O motivo pelo qual o apóstolo Paulo entende que essa igreja, que ele tem mais amor por essa igreja, mais paciência com essa igreja do que com a igreja de Gálatas, é que apesar das confusões, dos problemas, da dificuldade dessa igreja, todos eles entendiam que Jesus havia morrido por eles. E todos eles, talvez em diferentes medidas, estavam dispostos a seguir adiante olhando para a cruz de Cristo. Eles entendiam que Cristo era o centro da vida de todos eles. Enquanto os Gálatas, não. Eles estavam tendo problemas diferentes. O motivo pelo qual, então, o apóstolo Paulo fala de reconciliação, especialmente nessa segunda carta aos Coríntios, e nos exorta a nos aperfeiçoarmos no nosso sofrimento e carregar a cruz mutuamente uns dos outros, para consolar uns aos outros, para termos o mesmo modo de pensar, para vivermos em paz, é porque isso é reflexo da chegada no reino de Deus no nosso meio. Em outras circunstâncias, provavelmente estaríamos nos matando, mas por causa de Cristo, apesar das nossas diferenças, estamos todos aqui olhando para o mesmo objetivo, olhando para Cristo, olhando para o sacrifício que Ele fez por nós. E esse é o nosso desafio, de nos reconciliar. Não é possível uma casa permanecer em pé se ela está dividida. Não é possível
termos famílias felizes se os nossos corações são pequenos. Não é possível termos amizades, relacionamentos de qualquer tipo se os nossos corações são apertados. E que a qualquer momento a gente quer arranjar um motivo para estourar com a outra pessoa, para acusar ela, para apontar o dedo. O que Jesus nos ensina é que o verdadeiro sofrimento não são essas coisinhas que incomodam. Incomodam, mas não deveria ser o centro das nossas atenções. As nossas atenções, o nosso foco, tem que estar no sofrimento maior, que é de perdoar, assim como Jesus nos perdoou, sem nós merecermos um pingo de misericórdia. Nosso desafio é termos um coração grande, aumentarmos o nosso coração, abrirmos mais espaço para caber mais e mais pessoas, deixar para lá alguns problemas, por piores que tenham sido, mas fazemos isso porque nós entendemos que Jesus fez isso por nós e temos uma missão muito mais importante aqui, que é o declarar o amor de Deus nessa terra. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos nesse momento, Deus, pedindo, clamando, Senhor, que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor nos ajude, nos ensine a perdoar, que o Senhor torne o nosso coração tão grande quanto é o coração do Senhor, Deus, que tem um amor infinito, que tem um amor que está disposto a deixar de lado todo tipo de ofensa que nós tenhamos feito contra Ti. Esteja conosco, Senhor, abrindo nossos corações para que possamos seguir em frente, como irmãos e família na fé, dispostos a perdoar, de nos unirmos novamente, como o corpo de Cristo deve ser. Esteja conosco, Senhor, dá-nos misericórdia, traz misericórdia para todos nós, ó Deus, nos ajudando a nos reconciliar uns com os outros, permitindo que nós possamos ser expressão do Seu amor na terra, ó Deus. Corrige-nos no que nós devemos ser corrigidos, ó Deus. Retira o orgulho que precisa ser retirado. Continua, Senhor, nos amassando, nos destruindo, porque muitas vezes esse é o único meio, e nós sabemos disso, que é possível de nos tornar e nos trazer para perto de Ti, Deus. Por sabermos que o sofrimento real que Jesus passou na cruz, nós entendemos que não importa o tamanho do sofrimento, o Senhor tem sempre um propósito nesse sofrimento, que é nos aperfeiçoar, nos tornarmos mais parecidos com Cristo. E por isso pedimos a Deus que continue nos ajudando a parecermos mais contigo. Seja através do sofrimento, mas que, se for através do sofrimento, nos ajude, Senhor, a enxergar aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E, ao mesmo tempo, nos ajude, Senhor, a entendermos quais os verdadeiros sofrimentos que devemos passar. Não sofrimentos pequenos que muitas vezes nos distraem, mas que sejamos firmes em sofrer pela causa do Teu nome, pelo avanço do Teu nome. Nos dá um coração, Senhor, aberto, que nos ajuda a sermos mais hospitaleiros, que nos ajuda a sermos mais amigos uns dos outros, que nos ajuda, Senhor, a amar as pessoas, apesar de todas as coisas. Nos ajuda, Senhor, a reconciliar e a reconstruir essa igreja, nos ajuda a reconstruir a vida de cada família aqui, ó Deus. Só o Senhor pode fazer isso. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém.